Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Acabou a novela, Cruzeiro encerra negociações por Caio Jorge com o Flamengo. 120 milhões de reais, Clube Europeu bate o martelo e Flamengo já sabe quanto precisa pagar por artilheiro. José Boto se reúne com o empresário de alvo do Flamengo em Portugal. Flamengo decide investir valor milionário para a contratação de jogador do Corinthians. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A diretoria do Cruzeiro se reuniu com o Caio Jorge na tarde dessa segunda-feira e selou a sua permanência na Toca da Raposa em 2026. E com isso, qualquer tratativa para a venda do jogador ao Flamengo foi encerrada. Acabou a novela. De acordo com a apuração feita pelo GE, o Cruzeiro ainda pensa em acionar o Flamengo na FIFA por assédio ao Caio Jorge. Fontes ouvidas pela reportagem revelaram que o clube estava tentando contato direto com o jogador, mesmo depois das recusas do time mineiro, que não teria gostado das investidas feitas pelo próprio treinador Felipe Luiz. O Flamengo vai fazer a sua estreia no Campeonato Carioca no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro, contra a Portuguesa, no domingo, dia 11, às 18 horas, horário de Brasília. A Ferge confirmou o local nesta segunda-feira. A partida foi antecipada da quinta rodada, mas o local ainda precisa de um laudo de segurança da Polícia Militar. O Maracanã está passando por uma manutenção no seu gramado e tem a previsão de voltar a ficar disponível somente para a terceira rodada do Campeonato Carioca, agendada para o dia 21 de janeiro. O luso brasileiro, que é a casa da Portuguesa, ainda não foi liberado e requer um laudo técnico após a reforma de ampliação. O jogo estava marcado inicialmente para 31 de janeiro, mas precisou ser antecipado por causa da disputa da Supercopa do Brasil contra o Corinthians no dia 1º de fevereiro, no Mané Garrincha, em Brasília. Após o ano de 2025, com 78 jogos e 4 títulos, o Flamengo inicia 2026 em ritmo semelhante, porque vai ter uma sequência pesada, sem semanas livres, do dia 11 de janeiro até o dia 1º de março. Nesse período vão ser disputadas 2 taças, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, e 4 competições ao todo, com o Carioca e o Campeonato Brasileiro. A definição sobre o jogo de estreia do time principal ainda não foi feita. Uma equipe alternativa vai a campo nas 3 primeiras rodadas do campeonato estadual. É possível que a partida que marque o retorno dos titulares seja mesmo contra o Vasco da Gama no primeiro clássico do ano, 9 dias após a reapresentação completa do elenco rubro-negro. Caso isso se confirme e o Flamengo avance às semifinais do Campeonato Carioca, a sequência se concretizaria com 12 jogos em 40 dias. Além disso, um jogo vai ter que ser reagendado, o contra o Mirassol, pela 4ª rodada do Brasileirão, que está marcado para um dia antes do jogo da volta da Recopa contra o Lanús. Apesar da maratona, o calendário não prevê grandes deslocamentos. A maior viagem prevista é para Buenos Aires em voo fretado de cerca de 3 horas. O time principal se reapresenta no Ninho do Urubu na próxima segunda-feira, dia 12, quando o Felipe Luiz inicia a sua pré-temporada. Depois de alguns anos fazendo essa preparação nos Estados Unidos, o Flamengo priorizou as atividades aqui no Rio de Janeiro. O período de jogos se encerra junto à janela de transferências de início de ano, que vai ser fechada no dia 3 de março. Até o momento, o Flamengo ainda não anunciou nenhuma contratação para 2026, apesar de estar acertado com o zagueiro Vitão, do Internacional. O clube projeta ter 2 titulares por posições para encarar o calendário exigente do futebol brasileiro dessa temporada de 2026. O Flamengo dispensou os atletas da canoagem e da equipe paralímpica do remo. Nessa segunda-feira, o clube divulgou uma nota oficial explicando o rompimento com as modalidades e disse que foi uma decisão estratégica.
Dono de 5 medalhas olímpicas, o canoísta Isaquias Queiroz também não faz mais parte do time. Assim como os atletas Gabriel Assunção, Matheus dos Santos, Valdenice do Nascimento e Roberto Maeller. Único esporte paralímpico do Flamengo. A equipe de remo era formada por Michel Peçanha, Jéssica Guerra, Diana Barcelos de Oliveira e Valdenir Júnior. Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o custo mensal do remo paralímpico para o Flamengo, clube mais valioso do país, era de cerca de R$10 mil. Assim como o remo paralímpico, a canoagem, que tinha como principal nome o supercampeão olímpico Isaquias Queiroz, foi extinta do clube. Um dos maiores atletas olímpicos do Brasil, o Isaquias Queiroz, defendeu o Flamengo por 7 anos. O canoísta é dono de 5 medalhas em Olimpíadas. Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira, o Flamengo agradeceu demais aos atletas e explicou que a decisão foi tomada após uma avaliação estratégica alinhada às premissas que norteiam o esporte olímpico do clube. O rubro-negro destacou aí o fato de 4 canoístas, incluindo Isaquias, não residirem aqui no Rio de Janeiro e justificou que isso inviabiliza a consolidação da base e a formação de novos talentos. O desejo do São Paulo pelo volante Alan e a vontade do Flamengo em negociá-lo pareciam caminhar para um desfecho rápido, um final feliz, mas a realidade financeira se impôs como uma barreira, porque, embora as partes esportivas estejam alinhadas, uma questão central impede o avanço dessa transferência: o medo do Flamengo com a situação financeira do clube paulista, que não é nada boa. As tratativas, que visam reforçar o elenco são paulino para 2026, esbarraram na política de austeridade e segurança de pagamentos adotadas pela gestão do Flamengo, que analisa minuciosamente os riscos de crédito de seus parceiros comerciais. Para o Departamento de Futebol do São Paulo, a contratação do Alan é vista como estratégica. Segundo informações do portal UOL, o clube do Morumbi projeta o volante rubro-negro como um dos protagonistas da equipe para a próxima temporada de 2026. O alinhamento entre o clube paulista e o staff do jogador já existe, com bases salariais e projeto esportivo definidos. No entanto, conforme apurado pelo jornalista Valentim Furlan, a diretoria do Flamengo mantém um pé atrás nessa negociação. A relutância não diz respeito à liberação do jogador, mas sim à incerteza sobre o cumprimento das obrigações financeiras por parte do São Paulo, dado ao cenário econômico delicado vivido pelo clube atualmente. O balanço financeiro do São Paulo, referente a 2024, acendeu o alerta na Gávea. O clube terminou o ano com um déficit de 287,6 milhões. Além disso, até a reta final do ano de 2025, o endividamento total da instituição girava em torno de 912 milhões, aproximando-se aí da marca de R$1 bilhão. Portanto, meus amigos e minhas amigas, tudo indica que teremos o Alan por mais uma temporada no Flamengo, ganhando R$850 mil por mês para ser um reserva de luxo, com o contrato até 31/12/2027. Não é segredo para ninguém que o Flamengo procura um goleiro no mercado, né? Um dos alvos do clube é o Gabriel Brazão do Santos. Na noite dessa segunda-feira, o José Boto postou uma foto ao lado de Ed Colombo, italiano e empresário do goleiro. O Ed Colombo agencia a carreira do Gabriel Brazão e de outros nomes do futebol mundial. Apesar das conversas com o empresário do Gabriel, o negócio com o Flamengo é considerado muito difícil. Primeiramente, porque o goleiro quer ser titular e sabe que no Flamengo vai ter que disputar posição com o argentino Agustín Rossi, que terminou a temporada de 2025 em alta. Além disso, o Gabriel Brazão só pretende deixar o Santos para jogar na Europa. Com cidadania italiana, o goleiro já atuou em diversos clubes daquele país, como a Inter de Milão, o Spal da Itália, Ternana da Itália e Parma. Já em relação ao Santos, ele tem contrato por lá até o final de 2026.
Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto. Valeu, muito obrigado! Um novo alvo da diretoria do Flamengo para 2026 é uma das principais revelações do futebol paulista. Trata-se do meio-campista Breno Bidon, do Corinthians. O clube da Gávea estaria disposto a abrir os cofres para garantir a contratação do jovem talento. Segundo informações divulgadas pela Rádio Tupi, uma rádio carioca, o rubro-negro está decidido a contar com o jogador e prepara uma oferta robusta. Os valores giram em torno de 15 milhões de euros, aproximadamente 95 milhões de reais na cotação atual. Montante que a diretoria do Flamengo espera ser suficiente para convencer o clube do Parque São Jorge a negociar a sua joia. A pressa do Flamengo em formalizar a proposta tem uma justificativa muito clara: a forte concorrência internacional. A diretoria rubro-negra tenta se antecipar aos movimentos do velho continente, ciente de que o Breno Bidon já está no radar de diversas equipes por lá. Clubes como Sporting de Portugal, Manchester United da Inglaterra, Napoli da Itália e PSV da Holanda monitoram a situação do volante. A estratégia do mais querido é fechar o negócio antes que um leilão com moedas fortes como o euro e a libra torne a contratação do jogador inviável para os padrões do futebol brasileiro. As características do Breno Bidon agradam demais ao técnico Felipe Luiz. A capacidade de controle de jogo e a maturidade demonstrada em partidas grandes foram fatores decisivos para o aval da comissão técnica do Flamengo. O meia teve o seu desempenho validado principalmente durante a final da Copa do Brasil, disputada contra o Vasco da Gama, quando foi um dos destaques do Corinthians, campeão da Copa do Brasil. Com a desistência do Cruzeiro em vender o Caio Jorge para o Flamengo, que chegou a enviar uma proposta de 32 milhões de euros, outros nomes surgiram no radar do clube e um deles é do jovem centroavante do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Cauã Elias, ex-fluminense. O clube europeu pagou por ele em 2025 19 milhões de euros e quer recuperar esse valor investido no jogador. Conforme informações publicadas no portal MoonBH, os ucranianos entendem que o jogador é importante no elenco e não topariam uma saída por um valor abaixo desse valor nesse exato momento. Segundo o portal MoonBH, o time ucraniano toparia vender o Cauã Elias ao Flamengo por, no mínimo, 19 milhões de euros, cerca de 120 milhões de reais na cotação atual. O jovem jogador vem ganhando força nos bastidores da Gávea e pode ser uma opção mais em conta na comparação com outros dois atacantes brasileiros que vêm sendo ventilados na Gávea, que é o Caio Jorge e o Marcos Leonardo. Cauã Elias tem 19 anos, completa 20 em março, tem 1,81 de altura, já fez 12 jogos pela Seleção Brasileira Sub-17 e marcou 9 gols. É um centroavante destro que também pode jogar de segundo atacante. Está no Shakhtar Donetsk desde fevereiro de 2025 e tem contrato por lá até 31/12/2029. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 15 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você aprova a contratação do Cauã Elias? Coloca aí que eu quero saber. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns para o meu amigo Adriel, lá do Maranhão, que está fazendo aniversário hoje, 7.2, um garoto, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu querido. Comemore bastante o seu dia. Parabéns, Adriel. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada nesse vídeo, porque isso é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!